Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que delícia poder receber esse alimento. Que você venha receber o alimento ali, como esse café da manhã, um alimento físico e um alimento espiritual também. É necessário, olha, tem uma frutinha aqui, que o Senhor te alimente também, né? Não falte o alimento sólido na sua casa, né? Que haja essa provisão do Senhor. E uma outra provisão que Deus quer trazer para você essa manhã é a provisão espiritual. E hoje o tema é cabeça, ombro, joelho e pé. O que você é? Você lembra dessa musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Ousadinha, é isso mesmo. O que você é? Você é cabeça, você é ombro, você é joelho, você é pé? Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso de número 12. Fala o seguinte: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Você indo ali para o verso 14 diz: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Ou seja, um corpo não tem várias cabeças, tem somente uma cabeça. O corpo não tem 60 mãos, ele tem uma mão, duas mãos. Verso 17 diz: se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Se todos fôssemos cabeça, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, olha o olho dizendo para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não diz para os pés, a cabeça olhando para os pés, não preciso de vocês. Verso 22, o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. A parte do corpo que parece ser a mais fraca é a mais necessária. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E o Senhor, Ele compartilha aqui conosco. Cristo é um corpo. E Ele nos fez para que cada um exercesse uma função nesse corpo. E a minha pergunta é: qual é a sua função? E o Senhor tem trazido ao meu coração muitas vezes, queremos escolher a nossa função. Mas não somos nós que escolhemos, é o Senhor quem escolheu. Ele escolheu e nos preparou para aquilo. Já viu aquela questão quando você faz algo que você é chamado, você não tem nem que se esforçar? É algo com muita naturalidade. Não há desgaste, por mais que você se canse, é um cansaço que te dá prazer, porque você está fazendo aquilo que você foi chamado. Eu fui chamado para ser irmão, então eu vou ser irmão com muita naturalidade. Eu vou ter facilidade para pegar, eu vou ter facilidade para indicar, eu vou ter facilidade para escrever. Vou exercer as funções de mão e me alegrar, estar contente exercendo essa função. Mas muitas vezes nós olhamos para algumas partes do corpo e queremos ser aquela parte porque às vezes é a que está mais em evidência. E nos enganamos achando que aquela parte é a mais necessária. Eu quero ser aquela. Vamos dar exemplos. Eu quero estar sempre liderando, eu quero ser o chefe. Eu quero estar sempre ali pregando, eu quero fazer parte do ministério de louvor, enfim. Sempre estar em evidência. Mas eu digo que a palavra do Senhor diz que aquela que nós achamos menos desonrosas é aquela que o Senhor mais honra. E existem tantas funções que
que o Senhor delegou a todos nós para exercermos. Que se não tivermos essas, não conseguiremos sustentar outras. Porque um corpo não pode dizer, a cabeça não pode falar, olha, mão, eu não preciso de você. Precisamos sim, e existem algumas partes que eu diria que são estruturas. E como estruturas, eu quero compartilhar com você algumas estruturas que nós temos na nossa vida e às vezes desprezamos. Você está aí na sua igreja e quer sempre exercer um chamado. Que tal a intercessão? Nós falamos aqui hoje sobre intercessores. Pessoas que se colocam na brecha. Pessoas que no mundo espiritual fazem com que aquilo se materialize, se realize, aconteça, porque ela vai gerando aquilo no mundo espiritual. E isso é extremamente necessário. Isso sustenta aquilo que vai acontecer posteriormente. Mas a intercessão muitas vezes não é algo que aparece, não é algo que realce, não é algo que chame atenção aos olhos naturais, mas é algo que chama atenção aos olhos de Deus. Aquela pessoa que está ali limpando o ambiente, os serviços gerais, aquela faxineira que está ali limpando aquele banheiro, é uma função extremamente necessária e importante. E aquela que às vezes consideramos como algo desonroso é aquilo que o Senhor mais agrada. Imagine aí no seu ambiente se não tivesse aquele que limpasse. Seria muito complicado permanecer aí nesse ambiente. O que eu quero trazer para você? O que Deus tem te chamado para fazer? Muitas vezes ficamos preocupados em exercer algumas funções que não são as funções que nós temos, porque às vezes o glamour, aquilo que aparece pode nos atrair, mas não é aquilo que Deus nos chamou. O melhor lugar para estar é o lugar onde Deus determinou que estivéssemos. Se Deus te chamou para andar a 30 km por hora, não ande a 20 km, porque você vai estar incompleto, incompleta. E também não ande a 40, porque você vai se desgastar e não vai estar completo também. Isso vai trazer uma fadiga para você. Precisamos sim somos parte de um corpo e cada um exercer a função deste corpo. Todos os membros são necessários. Todas as funções são extremamente importantes. Mas, infelizmente, nós aqui, seres humanos, naturais, valorizamos algumas e desvalorizamos outras. E nessa manhã o Senhor, Ele quer trazer um equilíbrio em você. Aquilo que Ele honra é diferente muitas vezes daquilo que nós honramos. E Deus quer trazer a consciência do corpo, de que todas as partes são necessárias. E aquelas que nós muitas vezes nem enxergamos, são as mais necessárias. Então, para que Deus te chamou? Nós não precisamos de ter 20 cabeças, senão nós não seríamos corpo. Exerça o chamado. Exerça a função que Deus estabeleceu para você. Até porque cada função, cada atividade que fazemos há um preço para aquilo. E se Deus te fez para ser braço, você vai ter toda a estrutura para se sustentar como braço. E se você quiser, às vezes, ser um pé, Deus não te preparou para ser esse pé. Pode ser que você venha mancar. Pode ser que fique pesado todo um corpo para você, porque Deus te deu estrutura para ser um braço e não te deu estrutura para ser um pé. Então, sustentar todo um corpo vai ser difícil. Por isso, muitas vezes nós vemos pessoas que não dão conta de permanecer naquilo, porque às vezes elas querem, na força do braço delas, exercer uma função que não é a função que Deus tem ali para ela. Então, no momento de sustentação, de sustentar aquilo que ela está fazendo, ela não dá conta e aí fale, e aí abre mão. Deus te fez com um propósito,
Deus estabeleceu função para você e Ele te deu toda a capacitação para exercer essa função. Você é cabeça, ombro, joelho ou pé? Que o Senhor vem estar trazendo os direcionamentos dEle para que você possa cumprir cabalmente o chamado dEle para a sua vida e ser completo nele, em nome de Jesus. Amém, Carol. O melhor lugar que a gente pode estar, de fato, é no centro da vontade de Deus e por isso, sendo ali um mindinho, sendo cabeça, sendo coração, sendo costela, não importa. Nós temos que ser aquilo que Deus planejou para que fôssemos. Então, queira ser você mesmo em Deus, seja aquilo que Ele programou para a sua vida para cumprir o propósito. Por isso nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Deus, bom é louvar o Senhor e render graças ao Teu nome, Pai. Amém. Deus, nós Te amamos, o Senhor que é a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa esperança, o Deus da nossa vida, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo conhece. Louvamos o Teu nome, Deus, nesta semana, porque, ó Deus, sabemos que novos desafios virão, novas tempestades enfrentaremos, mas com o Senhor no barco, certamente os ventos, os mares, eles, ó Deus, se submeterão, ó Deus, à Tua ordem, Pai. E, Pai, nós queremos que nesta semana seja cumprido em nós, ó Deus, o Teu favor cabalmente, Deus. Que sejamos, ó Deus, pé, se formos pé, cabeça, se formos cabeça. Mas o mais importante disso tudo é que queremos estar no centro da vontade do Senhor, cumprindo o Teu chamado e a Tua vocação para as nossas vidas. Não oro, ó Deus, por nós, por mim e pela Carol, tão somente, mas eu oro, ó Deus, por esse amado telespectador que agora, do outro lado da telinha, estão, ó Deus, orando conosco, às vezes meio sem o que fazer, sem uma direção clara, mas que com voz audível, o Teu Espírito Santo comunique a Tua soberana vontade ao coração deste amigo, desta amiga que está do outro lado. Deus, que o Senhor venha ao encontro das necessidades reais, ó Deus, desses nossos telespectadores. Que façamos, ó Deus, desses momentos de intimidade, ó Deus, esse momento de crescimento no Senhor, para que, ó Deus, cumpra-se verdadeiramente o Teu querer e o Teu realizar, uma vez que sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Venha com poder e glória, Pai, sobre as nossas vidas. Precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto do Teu milagre. E, ó Deus, é por este milagre que nós oramos. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, ó Deus, mas o Senhor sabe. Por isso, venha contemplar ainda no dia de hoje, sendo uma porta de emprego, sendo, ó Deus, uma cura, sendo, ó Deus, talvez atenção por uma entrevista de trabalho, sendo atenção talvez por um exame, ó Deus, de carteira de habilitação, seja talvez, ó Deus, por um resultado de um exame. Deus, o Senhor pode todas as coisas e tudo é possível àquele que crê. Fazemos, ó Deus, caso desta palavra, ó Deus, guardamos no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E assim, ó Deus, nos nortearmos por esta semana, alinhando os nossos compromissos, as nossas agendas, os nossos desejos e vontades, ó Deus, junto com os desejos e vontades, compromissos e agenda do Senhor. Seja a Tua bênção sobre a vida desse telespectador, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Como oração faz diferença na vida da pessoa, né? Você lembra que semana passada nós oramos pela Sandra, que faria uma cirurgia, uma mastectomia? A irmã dela mandou uma mensagem dizendo que ela fez a cirurgia e a recuperação dela está fantástica, que os médicos ficaram, ela diz aqui, o médico ficou impressionado da rápida recuperação da irmã dela. Agora está aguardando os exames e está agradecendo aqui por termos orado pela vida dela. Por exemplo, um caso também que a gente pode citar aqui, não é? Que é um testemunho, o próprio tio do nosso querido doutor Erlan Mello, o seu advogado, estava lá, sofreu um grave acidente, estava entre os piores lá do CTI,
Já está no Saiu. quarto, já está aí. Graças a Deus. Glória a Deus. E tem um pedido de oração aqui da Luísa Fátima dos Santos, pedindo pelo filho dela, João Vitor. Tá naquela fase, às vezes mais desobediente, dando um pouquinho de trabalho ali na escola, né? E pediu oração. Então vamos aproveitar, vamos estar orando. Vamos sim. Pai, queremos colocar a vida da Luísa diante do Senhor, a vida do João Vitor também diante do Senhor. Deus, o Senhor sabe daquilo que eles precisam, da necessidade deles. O Senhor sabe por que também ele anda às vezes um pouco agitado. Quero pedir que o Senhor esteja cuidando dessa criança, tocando ali no coraçãozinho dela, tirando toda a aflição, tirando toda a ansiedade, tirando todo o agito, acalmando a alma dessa criança. Eu abençoo a vida dessa criança. Com a bênção do Senhor, aquela que enriquece, não acrescentadores, abençoa os seus estudos, que nada venha impedir dele absorver todo o conhecimento que está sendo dado, dele receber aquilo que está sendo ministrado ali naquela sala de aula. Abençoa a professora também, para que o Senhor dê também estratégias a ela também, para alcançar ali o coração do João Vitor. Abençoa sua família também. Que o lar do João Vitor seja um lar onde a paz do Senhor reine ali, que o Senhor dê sabedoria à sua mamãe, para estar cuidando, para estar falando as palavras certas, ministrando aquilo que é necessário ao coração dele e estar sensível para perceber o que está acontecendo com o seu filho. Deus, cremos que o Senhor é um Deus que nos dá sensibilidade e que traz revelação diante daquilo que está oculto. Abençoamos esse lar, abençoamos essa casa, abençoamos essa família com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescentadores, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.